Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso EBD em Síntese Podcast. Dizer que é uma alegria poder estar recebendo você aqui. Não sei se no iniciozinho da semana, no meio da semana, ou até mesmo aí na sexta, no sábado, você vem aqui para o nosso EBD em Síntese Podcast para preparar aí a sua lição. Você, querido amante do ensino da Palavra de Deus, você, professor, aluno da EBD. Dizer que o nosso EBD em Síntese Podcast é uma iniciativa do nosso DENEC, que é o Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus aqui no estado do Rio Grande do Norte. Eu, Alan, seu nunca estou só, queridos professores Jussier e o professor Jansen conosco também. Professor Jussier, Pai do Senhor, querido. Pai do Senhor Alan, Pai do Senhor Jansen, a paz do Senhor a todos vocês que nos acompanham. É sempre uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Maravilha. Pastor, querido professor Jansen, Pai do Senhor, querido. A paz do Senhor, Alan, Jussier e todos vocês, professores que estão nos visualizando, né, acompanhando o podcast. Sejam todos bem-vindos e vamos aprender juntos, né, Alan? A coisa boa é aprender mais de Deus, né? É o iniciozinho, né, professor Jussier, professor Jansen? Estamos na lição de número 3, instruções a respeito da oração. O pastor Silas Queiroz, né, o comentarista desse trimestre, dessa lição tão especial, que é a lição de jovens, sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Vamos estar estudando aí 1 Timóteo, 2 Timóteo e também a Tito, né? Tenho certeza que será um trimestre muito abençoado para os nossos queridos alunos da Escola Bíblica Dominical. E hoje uma lição que fala sobre oração. Antes de qualquer coisa, professor Jussier, professor Jansen, a oração. E Paulo, ele inicia a sua carta pastoral, claro, estudamos aqui nas lições passadas, né, se apresentando como apóstolo de Cristo, apresentando também Timóteo como o pastor Silas Queiroz, ele chama delegado apostólico, vamos dizer assim, né? Alguém direcionado, deixado pelo apóstolo Paulo ali em Éfeso para dar sequência à obra de Deus ali naquele lugar, mas vamos falar hoje aqui, abordar essa questão tão especial que é a questão da oração. Iniciar tudo com oração, viver uma vida em oração é uma necessidade, né, professor Jussier? É verdade, Alan. Eu costumo enxergar a oração como algo tão essencial quanto a gente olha para a água e para a bebida, né? Orar e ler a palavra de Deus está para o espírito como o alimento e a água está para o nosso corpo. É uma necessidade que sem eles a nossa vida espiritual não se sustenta. Então, num tempo de escassez de tempo, né? Num tempo de escassez de tempo, é redundante, mas é isso mesmo. Nessa geração que nós vivemos, em que os jovens hoje não têm mais tempo para se dedicar às coisas de Deus, é importante esse olhar para a oração, né? Para a dedicação a um relacionamento verdadeiro com Deus, e quão importante é essa lição, né? E não orar de qualquer jeito, saber orar. Professor Jussier, professor Jansen, estaremos aqui com os objetivos de compreender que a oração deve ser uma prioridade, explicar o poder da oração e apresentar o propósito divino na oração. Eu tenho certeza que o coração do apóstolo, professor Jansen, aquecido aí, tantas coisas para ele falar no início da sua carta aí, ao jovem pastor Timóteo, né? Mas ele teve essa preocupação, esse cuidado. Claro, a missão primordial da igreja nos dias de hoje, também no primeiro século, em Éfeso ali, era a questão do evangelho, propagar o evangelho, mas antes de qualquer coisa era necessário estar orando a Deus, apresentando ao Senhor. E ele começa logo, o professor Jansen, trazendo esse sentimento de orar também pelas autoridades, né? Para quem estava em eminência ali. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, professor. Com certeza, Alan. No caso, o Paulo ele foi muito prudente na conversa que ele teve através dessa carta com Timóteo, porque Timóteo ele estava com uma missão um pouco complexa. Ele estava como um delegado, como você mesmo falou, né? Um pastor, alguém que estava lá à frente para poder representar o evangelho, representar os ensinamentos que Paulo tinha dado no meio de um público, de um povo que estava sendo levado por doutrinas erradas, por debates que não estavam levando ao crescimento, e ele, sendo jovem,
e tendo essa missão na mão, provavelmente ele estava com alguns pensamentos que talvez fariam ele duvidar, fariam ele enfraquecer em algum momento. E Paulo, com toda a prudência, né, ele já indica que ele precisa orar antes de todas as coisas, e na carta, como a gente até viu na lição anterior, Paulo encoraja ele a continuar a missão e fazer a missão da forma que ele foi definido, né? Então, quer dizer que a oração, ela pode ser, sim, utilizada tanto para o discernimento, que é uma comunicação com Deus. Eu sempre falo que oração é uma conversa, não é só você falando, né? Você fala, mas também Deus responde, e principalmente ela te encoraja, te dá força, te dá entendimento do que deve ser feito. Muitas vezes a gente consegue entender isso quando a gente está fazendo alguma missão, alguma obra dentro da igreja, e às vezes a gente tem muitas ideias. A gente vai lá, ora, e parece que tudo se clareia, tudo fica no lugar certinho, e aí a gente consegue executar. Esse é o poder da oração. E aqui, quando a gente fala dos objetivos, né, fala de compreender que a gente tem que botar ela como prioridade. Lá em Belém do Pará, quando eu morei em Belém do Pará, me converti na Assembleia de Deus, a centenária, né, 112 anos agora, e tinha um pastor, o pastor Begô, que era o meu pastor coordenador do setor. Ele falava que quem dera que a gente desse o dízimo do nosso dia, se a gente separasse 2 horas e 40 de oração todos os dias. A gente teria uma vida mais tranquila, uma vida mais calma, uma vida mais orientada por Deus, e com certeza a gente teria muito mais comunhão. Então ele falava muito dessa questão da prioridade de a gente colocar a oração antes de qualquer outra ação, porque com a oração, pelos líderes, pelos representantes, pelos reis, pelos presidentes, levando pelo nosso dia de hoje, né? A gente sabe que tem vários gostos, várias necessidades, mas a Bíblia nos orienta a orar pela nossa liderança, independente do estágio, porque se ela for orientada por Deus, o povo com certeza vai usufruir dessa direção que Deus está dando à sua liderança. Então, orar é o princípio de todas as coisas, o meio de todas as coisas, e o resultado também vem de oração, que é a boa comunhão com Deus e a salvação que a gente já sabe que já recebeu com Cristo na cruz, né? Professor Jussier, algo que me chamou a atenção é a questão da época, né? A questão aí geográfica e política na época que o apóstolo Paulo estava escrevendo sobre isso, né? Quem sabe os nossos alunos domingo na escola dominical, né? Lendo esse texto aqui, se lembra, quem sabe, no estado que ele está, na cidade que ele mora, assim, algum representante, um senador que ele não votou, mas é quem representa o estado dele, um deputado, enfim. Então, é difícil a gente simplesmente ler isso e colocar em prática. Mas o contexto lá não era diferente, né, professor Jussier? Falar um pouquinho sobre esse tempo tão tenebroso que era a região ali de Roma sendo comandada aí por Nero. Um momento tão terrível, né, professor? Terrível, terrível, ao ponto de ter incendiado a cidade e colocado a culpa nos cristãos, né? Olha só, era um tempo de política difícil, de muita perseguição, né? E um tempo de crescimento do evangelho. A gente consegue comparar esse período de crescimento da igreja com outros na história, né? Vendo que essa perseguição ela realmente promove um crescimento da igreja, mas o que é que eu vejo nessa lição especificamente é o cuidado do apóstolo Paulo impedir que se faça essas súplicas, né, a Deus pelas autoridades para que se tenha paz na cidade, para que se tenha paz, né, na vida cristã, independentemente de quem está no poder. Naquele tempo, Paulo e Timóteo tinham grandes perseguidores, Nero estava ali como um perseguidor exemplar, né, que tinha prazer em prejudicar os cristãos, né, ao ponto de ter cometido aquela tamanha atrocidade, mas isso não, vamos dizer assim, tirava o dever dos cristãos de orar por ele e pedir a Deus que o guiasse, né, que o controlasse. Então, essa lição ela tem esse objetivo, esse reflexo de nos fazer, nos posicionar nessa forma. Me traz a lembrança, Alan, o processo político que a gente vive hoje, né? Sem querer entrar no mérito, mas a gente vê a nação brasileira, nessas últimas eleições, muito divididas, né, entre esquerda e direita, partidos, e até dentro das igrejas, pessoas, às vezes, ali se degladiando por questões políticas, mas a recomendação
né, do apóstolo Paulo a Timóteo foi que se fizesse orações. Ele não dizia para que os crentes fossem interferir, né, lá na política de Nero, nem buscar nos governantes da época um apoio para que não houvesse perseguição, não. A recomendação era para que orasse, né? E a gente vê hoje muitas pessoas que acham que mobilizações, né, passeatas, manifestações são a solução. Ela, de alguma forma, pode até ter o seu efeito, o seu reflexo na sociedade, mas para o crente, o objetivo primeiro, primordial, primário, é orar pelas autoridades, né? Lembrar que a gente não ora pelo nosso presidente, pelos nossos governantes, tão somente porque a gente gosta deles ou porque acompanha e gosta do projeto de política deles. Não, nós fazemos isso porque desejamos que nós tenhamos paz em nossa cidade, que o Senhor Deus, que de onde vem toda a autoridade, que vem dele, né, possa conduzir essas pessoas e possa realizar os seus projetos através das nossas vidas. Então, isso é muito importante. Eu acho que todo jovem tem a necessidade de saber disso, de colocar isso em prática e saber que o grande diferencial, né, entre o Filho de Deus e o ímpio é que o Filho de Deus ele se preocupa em orar por essas autoridades. Deixa eu abrir um parênteses aqui, meus irmãos. A gente já está indo para o ponto 2 aqui, que é o poder da oração. Vai falar um pouquinho sobre fé e oração e fé que precisam caminhar juntas aí. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui, queridos professores, em relação a esse cuidado tão pessoal do apóstolo Paulo, pai na fé aqui de Timóteo, essa preocupação que ele tinha, né? Timóteo, diferente de Tito, ele ficava muito preocupado em relação, se achando ainda novo, né? Inseguro, mas o apóstolo Paulo, claro, usado por Deus, sempre o desafiando ao não olhar, não, para que ninguém desprezasse a sua pouca idade, mas que ele caminhasse. Mas lá na frente, se eu não me engano, no capítulo 6 de 1 Timóteo, ele fala a questão de que ele cuidasse da sua saúde, né? Acrescentando vinho, né? O suco de uva ali, a água para beber, para que ele sarasse. Isso fala também da preocupação que o pastor, né? Ele tem que ter com os obreiros que o cercam ali, em todos os sentidos, não só na questão, olha só, da saúde, mas a questão mental, espiritual. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Quem sabe pastores também estão, pastores, professores de jovens e adolescentes. Esse cuidado que a liderança tem que ter com aqueles que estão ao redor. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, professores? Amém. Eu acho muito importante, Alan, a gente tocar nesse ponto, né? Porque nós estamos vivendo num mundo, numa geração que, assim como foi falado que o tempo é escasso, mas muita gente também, na verdade, está brigando por poder e brigando por querer fazer alguma coisa. O ativismo ganhou lugar, ganhou a vez na vida de muitos irmãos. Então, quando a gente vê uma oração e uma preocupação de Paulo com Timóteo, a gente pode tentar trazer para os dias de hoje. Quem dera, todas as vezes que alguém fosse levado a uma liderança, levado a um cargo, talvez uma secretaria, tivesse uma área, uma orientação, um acompanhamento próximo do pastor, tendo cuidado para que ele não deixasse nem de cultuar para fazer atividades, cuidar da sua saúde. Às vezes a gente vê que tem tantos irmãos sobrecarregados com quantidade de atividades e às vezes estão estressados, acabam tendo algum problema psicossomático por causa de tanto estresse que junta a questão familiar, a questão do trabalho e também a questão da igreja. Então, essa questão, essa preocupação e essa condução, que eu acho que é uma palavra mais tranquila para a gente poder utilizar, de um pastor ou de alguém que está à frente de uma liderança de um departamento com seus liderados, é muito importante, porque quando Deus nos chamou para servi-lo, deve ser por amor. E muitas vezes tem muita gente que está servindo pelo peso do serviço, pela importância do trabalho. Mas se você tirar o trabalho, muitas vezes a pessoa não consegue voltar mais a ter aquele convívio da igreja, porque aquilo ganhou um lugar primordial. E quando Paulo orientava Timóteo, ele em nenhum momento ele deixou de explicar para Timóteo qual era o verdadeiro propósito, porque você fazer por fazer é muito ruim, mas se você orientar e mostrar qual é o propósito, e por isso também a necessidade da oração, tanto no momento que você inicia uma obra, quando você é chamado para um departamento, para algum ministério, como também durante
esse processo, porque eu acredito que no dia a dia a gente precisa dessa oração também, porque a oração nos fortalece, nos aproxima de Deus e nos dá a consciência, porque Deus é o Deus de toda sabedoria. Então, assim como o pastor é orientado, às vezes o liderado também precisa ter essa oração para poder entender, para poder compreender e andar no mesmo espírito do que a sua liderança. Então, acho que essa é uma visão que eu tenho, compartilho com vocês. Eu queria ouvir também Jussier, né, Jussier? Eu acho que tem algo a acrescentar sobre isso. É bem colocado, Jansen. Eu, na realidade, estava até aqui lembrando de alguns pontos dessa primeira parte da lição, né? Que tem muito a ver com o que você falou agora, e reforça o seguinte fato, é que hoje nós precisamos lembrar que a oração ela não é uma necessidade da igreja como instituição, nem como corpo, ela é uma necessidade que começa individualmente, no coração de cada um, né? Então, a gente vê hoje, no meio desse ativismo que você falou, Jansen, as pessoas muito ocupadas e não separam mais um tempo para orar, não tem mais essa preocupação de orar, esquece de que isso é uma necessidade individual e se acostuma a pedir oração. Irmão, ore por mim, viu? Ore pela minha causa ali, ore por fulano de tal. E fica pedindo oração, mas não se preocupa em orar. E não resolve o problema, né? Porque a oração, ela é uma meditação. Quando eu estou orando aqui, eu estou conversando com Deus, eu estou pensando em Deus. Quando eu estou orando pelas coisas de Deus, eu estou pensando nas coisas de Deus. Quando eu estou orando por um problema que eu quero que Deus resolva, eu estou pensando aqui, né, tendo fé que Deus vai resolver. Então, a nossa mente ela fica trabalhando em cima daquele pensamento e Deus vai nos fazendo edificar, Deus vai nos fazendo a crescer a fé, a crescer, né, a confiança e todas as virtudes que há numa vida piedosa. Então, diante de tudo isso que a gente falou, esse primeiro tópico da lição, ela tem esse objetivo, né, de compreender que a oração ela é uma prioridade, que ela é necessária e que não é papel só do líder. Não cabe só ao pastor, nem ao líder de mocidade estar orando pelos jovens, mas cabe ao jovem estar orando pelo seu líder, né? E isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, ó, Timóteo, ore sem cessar, né? O tempo todo. A oração é importante, né? Porque sem ela não dá para você sobreviver espiritualmente. Então, isso é algo que tem que ser colocado pelo professor de uma forma muito bem explicada aos alunos, né? Quem sabe até fazer, Alan, uma dinâmica, um questionáriozinho. Me veio a ideia, propor aos professores que vão fazer essa aula, né? Fazer um questionáriozinho impresso, com múltipla escolha, que você consiga manter aí o anonimato, né, dos alunos, para não saber de quem foi a resposta, mas fazer uma enquete, sei lá, quantas vezes você consegue orar por dia, por semana? Quanto tempo dura a sua oração, né? Quanto tempo você, já você falou ali do dízimo, né? Se a gente desse o dízimo no nosso dia ao Senhor, né? Mas quanto tempo a gente gasta nessa oração, né? Então, assim, essa lição, ela é uma instrução prática a respeito dessa oração. Muito bem, eu gostei muito da aplicação aí, desse desafio para os nossos professores no próximo domingo eles estarem aplicando isso aí. Eu achei muito bacana e anota aí, né, fazer esse questionáriozinho aí com essas perguntas. Vai ser bem bacana poder iniciar a aula com essas perguntas aí, né? Recolhe aí, distribui as perguntinhas, o questionário, né, como o professor Jussier sugeriu, e depois faz a leitura. Vai ser uma dinâmica bem interessante para você começar a sua lição aí no próximo domingo. Quero convidar você nesse instante para estar curtindo o nosso vídeo, deixando também o seu comentário. Nós estaremos respondendo aqui com muita alegria. Queremos saber de onde você está nos acompanhando. Isso é só aqui de Natal? Né? Está em outra cidade aqui do nosso estado? Está em outro estado do nosso Brasil, em outro país? Não sei. De onde você estiver, deixa nos nossos comentários se tem sido interessante, se tem gostado do EBD em síntese, seja de jovens, de adultos, de adolescentes, de juvenis, enfim. É uma alegria poder estarmos aqui e acrescentar aí para você, querido professor, mais recursos, mais algo que vai acrescentar aí na sua aula no próximo domingo, se Deus quiser. Você continua sendo esse braço do seu pastor, né? Quem dera o pastor pudesse estar no rodízio aí em todas as faixas etárias, mas infelizmente não é possível. Na maioria dos casos ele dá aula ali para os obreiros, né? Lição de adultos, mas você, querido professor, tem sido um incentivador do ensino da palavra de Deus e tem recompensa para você, né? Que Deus continue abençoando você maravilhosamente. Falando sobre oração, esse cuidado do apóstolo Paulo
ao jovem pastor, por volta ali de 32 anos, né? É o que os estudiosos dizem, né? Que o Timóteo, o jovem pastor Timóteo, tinha, não muito novo, né? Mas ele se considerava, né? Novo, né? E é interessante poder estar trazendo essa informação aqui. Algo em torno de 32 anos era a idade de Timóteo, nesse período que ele estava pastoreando na igreja ali em Éfeso, nesse desafio tão gigante, onde, apesar da palavra de Deus ter sido inserida por Paulo, né? E por quem, né? Sempre mensagens cristocêntricas, mas uma cidade cheia de muitas religiões, uma cidade portuária, né, onde tinha muita questão de culturas, religiões, filosofias, enfim. E interessante que o apóstolo Paulo, antes mesmo desse momento aqui da história da igreja primitiva, ele tinha alertado aos presbíteros que ele já tinha formado ali naquela cidade, em Éfeso, para esse cuidado, que chegaria um tempo onde se levantariam até no meio deles ali falsos profetas, falsos mestres, né, e viriam de fora também, mas esse cuidado, né, do Senhor através de Paulo em levantar esse homem de Deus chamado Timóteo, apesar da pouca idade, né? Quem sabe você está nos acompanhando agora, você jovem, tem esse chamado para pastorear, para cuidar de vidas também. Dizer que Deus conta com você também, conta com você para continuar servindo a igreja do Senhor. Pelo menos eu só conheço esse registro de Jesus pedindo oração. Foi que rogássemos ao Pai que enviasse mais obreiros para a sua seara, né? Que poucos são, a seara é grande, mas poucos são os obreiros, né? E você é um desses obreiros, Deus conta com você. Professor José, o professor pastor Silas Queiroz, ele traz aqui uma parábola do juiz iníquo. Então, como você é um operador do direito aí, advogado, então deve ser uma parábola que você gosta bastante, que fala de juiz. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, professor Jussier. Ele traz essa questão aí, né, da fé, oração e fé. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do poder da oração. Vamos sim. Essa questão da fé na oração é muito interessante. Eu gostei muito da forma como ele colocou aqui Eu no gostei. tópico, né? É preciso ter fé para orar e é preciso orar para ter mais fé, né? E a gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E a oração que o Senhor nos ensina a fazer é uma oração que exige fé. Percebam que no Sermão do Monte, quando Jesus vai ensinar os discípulos como orar, ele diz: olha, ora no seu quarto em secreto, porque Deus que o vê em secreto te recompensará, né? E quando a gente está orando em secreto, sem nenhuma intenção de que alguém veja, né? Quando a gente está orando baixinho, só no pensamento, quando a gente não tem nenhuma intenção de que alguém escute, se a gente fizesse isso sem fé, seria algo muito tolo, né? Em vão. A gente está fazendo isso para quê? Não é porque eu estou de joelho aqui no meu quarto, trancado, se ninguém está vendo. Mas o propósito era justamente esse, né? É que quando nós fazemos isso verdadeiramente, como que para com o Senhor e para o Senhor, a gente faz isso com fé. E a fé é o que move, né, Deus, é o que move os milagres, é o que nos move em direção a Cristo. E aqui o comentarista cita essa parábola do juiz iníquo no sentido de nos mostrar a necessidade de ter perseverança, né? Perseverança não é ser chato nem insistente, é ter fé, né, e não desistir, não desistir. O Senhor, ele é muito categórico quando ele diz assim: no mundo tereis aflições, né? Mas tem bom ânimo. É esse bom ânimo que a oração ele nos promove. Às vezes a gente está com uma necessidade, com uma situação e deseja que o Senhor responda, né? Mas para que isso aconteça, a gente precisa ter fé. Caso contrário, irmão Alain, irmão Jans, a gente vai ficar assim, né? Ora, aí quando termina a oração, mas rapaz, eu vou fazer isso aqui para ver se fulaninho facilita aqui para fulaninho fazer isso, né? Eu vou ajudar aqui o irmão Jansen a fazer isso aqui, porque vai que eu orei e pedi a Deus que fizesse aquilo. A gente termina pegando o anal e querendo ter o controle da situação, né? Sem querer deixar Deus fazer as coisas. E a oração ela tem esse poder de nos tirar essa responsabilidade, porque a oração com fé ela nos ajuda a confiar em Deus e a deixar Deus fazer conforme a vontade dele. E nessa parábola a gente vê a viúva que insistiu com o juiz
que não era favorável ao interesse dela, né? E ela pediu ali, extrapolou aí todas as vezes, né, que a regra social, a conduta social permitia, mas isso trouxe a ela uma vitória. Então, Em todas as instâncias. não é porque às vezes a gente não está recebendo a resposta da oração que a nossa fé tem que ser abalada. Pelo contrário, a gente tem que sempre pedir ao Senhor com fé, acreditando que Ele vai fazer o melhor. A vontade dele, segundo a palavra de Deus, é boa, agradável e perfeita, não é verdade? E fazemos como essa senhora fez, né? Insistir no nosso pedido, como essa viúva fez. Mas, da mesma forma, quando nós fazemos isso, e aí eu me lembro aqui de uma palavra do pastor Kleber Maia, está gravado inclusive no YouTube, né? Ele coloca as doutrinas lá, e tem uma doutrina a respeito dessa questão da oração que ele fazia essa comparação, né? A gente não pode orar de qualquer jeito, a gente tem que orar. Existe uma forma que o Senhor nos ensinou. A oração ela tem um propósito, ela tem uma finalidade. Então, tem gente que acha que porque muito ora a respeito de alguma coisa, como a viúva fez ali, mas às vezes ela está orando para algo que Deus não aprova, para algo que claramente a palavra de Deus é contrária, né? Senhor, prejudica fulano. Ora, como o amor de Deus vai querer prejudicar alguém, né? Termina o namoro de fulano, né? Tira essa pessoa da minha... Então, assim, não há como nós termos vitória na oração se nós não soubermos como o Senhor nos ensinou a orar, né? Então, é necessário que nós sejamos persistentes, nunca desfalecer como a viúva fez com aquele juiz, sim, mas quando nós estamos orando da forma correta, né? E a palavra de Deus diz que muitos não recebem porque não sabem pedir. Professor Jansen, deixa eu trazer algo aqui para a nossa mesa, aqui para a nossa bancada. Olha, muitas vezes a gente cai no perigo de achar que todos nós estamos teologicamente na mesma formação. Mas aproveitando, Jansen, isso que o professor Jussier falou aí, em relação a quem sabe alguém orar a Deus para pedir, para prejudicar alguém, acabar um namoro de fulano para ficar comigo, enfim. É necessário que a gente tenha e traga também para a nossa sala de aula coisas como essas que para nossa cabeça é algo absurdo, mas que pode estar lá na cabecinha de um jovem na nossa sala da Escola Bíblica Dominical. Deixa eu só levantar um ponto, Jansen, para você dar sequência. Existe uma coisa que tem no nosso meio, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, é algo que eu não creio, porque a palavra de Deus não ensina assim, que você só deve orar uma vez. Orou pelo aquele propósito, não ore mais, porque o Senhor ele não vai esquecer, o Senhor não é louco para esquecer, enfim, não vai ser a insistência da oração que vai fazer com que aquilo aconteça ou deixe de acontecer. Parece algo absurdo, né? Mas que é uma prática, é uma realidade que existe, infelizmente, no nosso meio. Por isso que o apóstolo Paulo ele deixa Timóteo ali para cuidar da sã doutrina, né, professor Jansen? Com certeza, Alan. Na verdade, essas teorias que vão sendo apresentadas nessa nossa geração é uma teoria que, como a própria lição fala, que é um pouco misturada com o secularismo, com Isso. também tudo isso que a gente vê no dia a dia, né? A gente quer tudo de imediato, então talvez a pessoa pense que orando uma vez, Deus não respondeu, para que eu vou insistir? Eu vou começar a orar por outra coisa. E aí a gente começa a entender que a gente não está conseguindo fixar nas orientações bíblicas. A Bíblia fala para a gente orar sem cessar. Tem o exemplo de Jó. Imagine se Jó só tivesse orado uma vez. Aquela situação que ele estava. E a gente tem vários outros exemplos, como Ana, como Elias, que foram pessoas que tiveram orações que foram recebidas, mas com certeza não foram só uma oração. E mostrava que eles tinham um costume de orar e estavam lá intercedendo por outras pessoas, mas também teve outros momentos que estavam orando, pedindo coisas próprias que eram para ser executadas sobre a vida deles. Então, essa questão de orar só uma vez, não é bem assim, irmão. O ideal é que você apresente a Deus e tenha fé. Fé o bastante para que você continue orando, porque talvez, no meio da sua oração, Deus vai até aperfeiçoando a forma que você pensa, porque o Espírito Santo corrige as nossas orações e leva para Deus. Como o nosso irmão Jussier falou, a gente não pode orar de qualquer jeito. A Bíblia nos ensina a orar. O Pai Nosso foi um modelo de oração que o próprio Jesus
ensinou aos seus discípulos. E lá tem uma frase que às vezes a gente fala, mas não pensa nela, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. É você orando para Deus, dizendo assim, Deus, me perdoa da mesma forma que eu perdoei a Alan. Só que aí o Alan fez alguma coisa comigo semana passada e eu tô com raiva do Alan até hoje e não quero ver o Alan nem pintado de ouro na minha frente. Então você, na sua oração, você está pedindo para que Deus tenha o mesmo grau de perdão que você executou com o seu irmão. Então olha só como é forte, né? Então a gente precisa prestar atenção no modelo de oração de que o próprio Deus nos ensinou, que Paulo nos ensinou e vários outros modelos de oração que são apresentados na Bíblia. E só para devolver a palavra para você, Alan, olha que engraçado. Uma vez um jovem chegou para mim e falou assim, Jansen, eu quero te confessar uma questão. Eu falei, que foi? Já fiquei preocupado, né? Quando um jovem chega, né? Sendo líder de mocidade, e um jovem fala que quer te confessar, você imagina que é alguma outra coisa. E aí ele falou assim, Jansen, eu caí num marasmo, numa religiosidade, que eu cheguei aqui na igreja, ajoelhei no conjunto para orar, e quando eu fui me dar por mim, eu não estava orando, eu estava contando de 1 até 100. Estava 1, 2, 3, de joelho, com a cabeça baixa, mas estava 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, quando ele se deu por si, ele pediu perdão para Deus e depois veio conversar comigo. Ou seja, às vezes a gente também fala que a oração precisa estar de joelho, precisa estar em um canto, precisa estar com o olho fechado, precisa... Não, irmão. Às vezes no seu carro dirigindo, às vezes no seu trabalho, às vezes fazendo uma atividade de casa, às vezes na escola, às vezes no trabalho. Ore. Não precisa você parar tudo, largar tudo. Muito pelo contrário, você ora sem cessar. E talvez no lugar que você esteja fazendo, o que você está fazendo no seu dia a dia, mas em pensamento, você está lá em comunhão com Deus, apresentando tudo, apresentando a sua vida. E aí você não precisa ter aquela questão, como esse jovem, que ajoelhou e na verdade não estava orando. Quem olhava para ele pensava, olha que menino que está orando. Mas na verdade a cabeça dele estava longe de um pensamento em Deus. Então, é um cuidado que a gente tem que tomar. Não é só a posição, não é o olho fechado, não é o joelho dobrado, mas é a intenção do coração e a cabeça voltada para estar em comunhão com Deus. Ouvindo vocês aqui, queridos professores, né? A gente está numa faixa etária aqui, professor José, que é uma faixa... Na verdade, todos nós hoje estamos muito ativistas, né? São muitas atividades e a gente acha que algo como orar é perder tempo, professor José. E Infelizmente. algo interessante aqui que o professor Silas Queiroz aborda aqui no último ponto da lição, que não queria deixar de passar por ele aqui, já estamos chegando aos minutos finais da nossa lição, muito especial, falando sobre esse período aqui da igreja, né, a formação inicial da igreja do Senhor, em especial na igreja ali em Éfeso, esse cuidado de Deus, deixando Timóteo ali através do comando do apóstolo Paulo, esse delegado apostólico chamado Timóteo, esse pastor tão novo, mas algo interessante que orar é agir, né? Parece contraditório, né, professores? E se tratando de jovem, se tratando de adolescente, ele pode realmente pensar que é isso mesmo. Orar é perder tempo, mas orar é agir, porque orar é falar com aquele que tem todo o domínio sobre todas as coisas, que tem todo o poder, que a ele pertence todas as coisas. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos fechar o nosso EBD em Síntese podcast de hoje, lição de jovens, falando sobre isso. Orar é agir. Vamos sim. Olha só, a recente literatura secular a respeito de autoajuda e de sucesso e de prosperidade é toda construída em cima dessa filosofia, né? Dessa forma de pensar, ou da própria antropologia em cima desse fato, né? O comportamento do homem a respeito do que ele pensa. E aí o que é que tem se dito nos livros de autoajuda? É o que a Bíblia já ensina. É que o muito pensar em algo, né, lhe motiva a agir. E essa ação, baseada naquilo que você pensa, vai lhe gerar um resultado, né? Há quem diga que pensar como um rico vai lhe fazer agir como um rico, vai fazer você ficar rico, né? E quando você está orando, você está convertendo o seu coração e a sua mente às coisas que estão na sua oração. Então, orar é agir nesse sentido, em que o tempo que nós passamos orando, nós estamos meditando nas coisas de Deus. Porque ninguém ora
pensando num cálculo matemático, ou ora pensando numa equação física, química, ou nas coisas do trabalho, né? A gente ora segundo as nossas necessidades. Aliás, existem diversos alvos da oração, né? A gente coloca Deus como alvo da nossa oração, então a gente ora adorando a Deus, dando ações de graças ao Senhor, louvando a Deus. Quando eu estou fazendo isso, eu estou colocando o meu pensamento em ação, no sentido de louvar, adorar e render graças ao Senhor. Quando eu penso muito nisso, o meu coração vai se encher daquilo e a boca fala do que o coração está cheio, né? E a gente guarda no nosso coração um bom tesouro. Então, isso vai me fazer agir como uma pessoa que é grata, como uma pessoa que sabe louvor, que sabe adorar, né? E Deus busca os verdadeiros adoradores. Quando eu coloco como alvo a mim mesmo, né? Eu vou me confessar, eu vou pensar naquelas minhas falhas, naquilo onde eu errei, como eu posso consertar, ter fé no perdão que Deus vai me dar, e essas coisas vão me ajudar a agir, certo? Se eu medito na minha oração logo, a minha ação vai ser nesse sentido. Eu vou ter motivação, vou ter sabedoria do alto para agir nessa situação, né? Eu vou pedir, e aí se eu peço com fé, e aí a minha fé vai me ajudar a agir, né, naquela direção, e essa ação vai me trazer um resultado positivo. E assim, se eu vou orar colocando outras pessoas como alvo, né, que é a intercessão, uma oração importantíssima. O Senhor diz, orais uns pelos outros. Eu vou estar pensando naquela pessoa, e aí, consequentemente, quando eu encontrá-la, aquele sentimento da minha oração vai virar uma ação, né? E esse sentimento vai virar um relacionamento, vai virar algo bom. Perfeito. Então, orar é agir. A conclusão é essa, né? E não é uma E eu perda de diria tempo, mais. pelo contrário. Então, baseado no que você falou aí, professor José, orar é agir, orar é amar. É, Algo interessante aqui, no último ponto aqui da nossa lição, a unidade de Deus. O propósito da oração individual e congregacional é que sejamos agentes efetivos do plano de Deus de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Isso fala também em pessoas, não é? Ninguém é tão ruim que não possa ser alcançado pela graça de Deus, pelo plano da salvação. No nosso meio, né, a questão do universalismo, é a falsa crença de que, ao final, Deus salvará todos os homens. E isso, professor Jansen, professor José, a gente não encontra embasamento bíblico para isso, né? Não encontra um embasamento bíblico para isso. Irmãos, olha, eu quero dizer que estou feliz, né, por poder estar em mais essa lição do nosso EBD em Síntese podcast, mas dizer ainda que microfones ainda abertos aqui para os nossos queridos professores Jussier e Jansen, algo que não pode deixar de ser falado hoje aqui. Na minha palavra final aqui, eu preparei uma dica de livro. Professor Legal. Jansen e Jussier, me dê aqui um minutinho. Olha só, eu tenho aqui do pastor Israel Belo, quero compartilhar com você, professor, também, você, aluno da Escola Bíblica Dominical, Israel Belo de Azevedo. Olha o título do livro, Pastoreados por Paulo. São 2 volumes, né? O volume 1, as mensagens de Romanos a Efésios, comentadas tema por tema, e o volume número 2, as mensagens de Filipenses a Filemon, pelo menos esses 13 livros aí escritos pelo apóstolo Paulo, tratados aí pelo Israel Bela. Tenho certeza que vai servir de subsídio aí para você, querido professor. Você é aluno que gosta de estudar bastante aí esses livros aí. Pastoreados por Paulo, volume 1 e 2, do pastor Israel Belo. Eu quero presentear você com essa dica aí de livro. Legal. Alan, eu não vou dar dica de livro, mas eu queria trazer um ponto também para terminar bem rapidinho, que a oração, uma vez eu escutei essa analogia e eu achei muito interessante para a nossa vida. Paulo deu orientações práticas para Timóteo, pediu para que ele orasse e pediu também para que ele lembrasse que uma vez foi imposta a mão sobre ele e tinha sido ministrada uma unção sobre ele, né, que ele seria, que ele teria um ministério, né? Então, o que eu penso? Já ouviu falar do triângulo do fogo, que é os 3 pontos que são necessários para que haja fogo, que é congruente, combustível e fonte de calor? Então, para que o crente esteja dentro da vontade de Deus, ali com fogo em chama, ardendo pelo Evangelho, ele precisa de oração, ele precisa de leitura e de meditação da palavra. Então, se você tiver esses 3,
Você, professor, que está lá na sala com os jovens, muitas vezes a gente vê muito jovem que gosta de ler, talvez que gosta de cantar, que gosta de fazer alguma coisa, e você tem que lembrar ele, você também precisa orar, porque para ter fogo, você precisa ter esses 3 pontos, o congruente, o combustível e a fonte de calor. Então, você precisa da leitura, da palavra, você precisa meditar, louvar, adorar, Muito bom, e você precisa da oração para se manter em pé. muito bom. Amém. E eu queria também dar uma recomendação, né, uma indicação, na verdade não é de livro, mas é de vídeo. Nosso pastor Kleber Maia, ele é inclusive um dos nossos professores auxiliares aí no EBD Cities Podcast, né, acho que eles são de adultos. Ou é de jovens? Eu não estou esquecido agora. Jovem. Jovens, exatamente, faz com o pastor Abdênico. E ele tem um canal próprio aqui no YouTube, e lá tem alguns vídeos de doutrinas que foram dados aqui na Assembleia de Deus, onde ele estava pastoreando, e que falam sobre oração. Então, uma delas é como devo orar, e são doutrinas muito didáticas, que tem slides bem explicados, né? E vale a pena como subsídio para essa lição, para enriquecer, né? Inclusive com outras passagens do apóstolo Paulo ensinando aos Efésios a respeito da oração, que podem enriquecer aí essa aula, né, essa lição de número 3. Então fica essa dica aí para os professores, que com certeza vai ser bênção. Maravilha! Chegamos ao final aí do nosso EBD em Síntese Podcast. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, principalmente compartilhar esse vídeo. Dizer que é uma alegria, queridos professores Jussier, professor Jansen, estar com vocês aqui também nessa mais uma edição do nosso EBD em Síntese Podcast. Que Deus possa continuar abençoando você, aluno, professor, como eu gosto de dizer aqui, amante do ensino da palavra de Deus, você que ama a escola bíblica dominical. Deixar aqui o nosso abraço e a confiança em mais um início aqui desse trimestre, para o diretor do nosso DENEC, pastor Reinaldo, né, pela confiança e pelo cuidado de nos permitir estarmos aqui. Deus abençoe vocês maravilhosamente. Queridos, a paz do Senhor, Deus abençoe vocês. Paz do Senhor. Paz do Senhor a todos, Deus abençoe. Amém. Tá.